Mistérios de Pokémon. Pokémon parece um universo alegre, mas quando você mais explora suas histórias, mais se encontra mistérios que nunca foram totalmente explicados. Alguns fãs passaram anos tentando conectar essas peças, e algumas dessas teorias que surgiram são tão sombrias que mudam completamente a forma como você enxerga esse mundo. Hoje vamos mergulhar em algumas das teorias mais macabras já criadas sobre Pokémon. A Guerra Pokémon. Vamos começar com uma das teorias mais famosas. Você já reparou como existem poucas figuras paternas nos primeiros jogos? Em Pokémon Red e Blue, a maioria das famílias parece incompleta. Nunca vemos pais. Além disso, existe um personagem que chama atenção, o Surge, e ele afirma ter lutado em uma guerra. Mas que guerra? Os jogos nunca explicam. Segundo essa teoria, anos antes dos acontecimentos dos primeiros jogos, aconteceu um grande conflito envolvendo humanos e Pokémons. Uma guerra tão devastadora que boa parte dos homens adultos morreram. Isso explicaria a ausência dos pais. Explicaria por que tantas famílias também parecem incompletas. Também justificaria a enorme quantidade de treinadores jovens ocupando posições importantes. Porque simplesmente não haviam adultos suficientes. E se essa teoria for verdadeira, então o mundo de Pokémon foi construído sobre as cicatrizes de uma guerra esquecida. Dita é um clone falho de Mew. Agora vamos falar de uma teoria que parece loucura, mas quanto você mais investiga, mais ela faz sentido. Todos sabem que o Mew possui um DNA praticamente de todos os Pokémons, por isso ele é considerado tão especial. Mas existe uma criatura muito estranha espalhada pelo mundo de Pokémon, o Ditto, uma massa rosa capaz de assumir qualquer forma. Os fãs perceberam algumas coincidências. Ditto e Mew possuem praticamente o mesmo peso, os dois possuem coloração semelhante, os dois aprendem golpes extremamente raros e ambos têm uma conexão estranha com transformação. Então, quando surgiu a teoria, os cientistas que tentavam criar Mewtwo também teriam tentado clonar Mew, mas nem todos os experimentos deram certo. Alguns falharam, e esses fracassos seriam os Dittos, clones imperfeitos, versões incompletas, resquícios de experiências genéticas que deram errado, e honestamente, é difícil ignorar tantas coincidências. Mistério de Cubone. Poucos Pokémons possuem uma história tão triste quanto Cubone. Segundo a Pokédex, Cubone usa o crânio da própria mãe. Ele chora constantemente por sua perda, e seu capacete é literalmente o resto mortal dela. Mas existe um problema. Existem muitos Cubones, muitos. E isso gera uma pergunta desconfortável. De onde vêm todos esses crânios? Será que toda mãe de Cubone morre? Será que existe algo na espécie que nunca foi explicado? Ou será que a Pokédex está simplificando uma realidade muito mais sombria? Quanto mais você pensa nisso, mais estranho fica. O fantasma de Lavender Town. Chegamos a uma das regiões mais assustadoras dos jogos clássicos, Lavender Town, a cidade dos mortos, o lugar onde treinadores enterram seus Pokémons. Durante a exploração da Pokémon Tower, você encontra um fantasma, mas existe algo muito estranho. Mesmo usando equipamentos especiais, por muito tempo você não consegue identificar o que está vendo. Ele aparece apenas como uma entidade, uma figura sem forma, uma presença. Alguns fãs acreditam que aquilo não era um Pokémon, mas sim a alma humana, algo que o jogo preferiu nunca revelar, uma entidade presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Talvez uma das únicas vezes que Pokémon mostrou algo verdadeiramente sobrenatural. O mundo pós-apocalíptico. Agora, vamos para uma teoria gigantesca. Segundo alguns fãs, o mundo de Pokémon seria uma civilização reconstruída após um colapso global. Observe as regiões. Existem ruínas por toda parte, tecnologias absurdamente avançadas, máquinas capazes de armazenar criaturas em esferas minúsculas, teletransporte, manipulação genética, mas quase nunca vemos a evolução histórica dessas tecnologias. É como se alguém tivesse herdado um mundo já destruído. Um mundo reconstruído usando restos do passado. Talvez tenha existido uma civilização muito mais avançada, talvez ela tenha desaparecido. E os personagens atuais apenas vivem entre os escombros, sem saber exatamente o que aconteceu. Treinadores não envelhecem. Por fim, uma teoria mais estranha do que parece.
Você já percebeu como vários personagens parecem desafiar o tempo? Décadas passam, novos jogos são lançados, novas regiões surgem, mas muitos personagens quase não mudam. Alguns fãs acreditam que existe uma explicação narrativa, mas outros foram mais longe e sugeriram que algo está errado com o próprio fluxo temporal do universo Pokémon. Talvez existam múltiplas linhas do tempo, talvez algumas regiões existam em períodos diferentes, ou talvez o mundo Pokémon funcione como uma forma que simplesmente não compreendemos, uma realidade onde o tempo não avança como deveria, uma teoria estranha, mas que tenta explicar várias inconsistências que existem há anos No mundo de Pokémon. Talvez nenhuma dessas teorias seja verdadeira, talvez todas sejam apenas coincidências, mas uma coisa é certa, quanto mais você explora o mundo de Pokémon, mais percebe que ele é muito mais sombrio do que aparenta, e talvez existem segredos que os próprios jogos nunca quiseram revelar. Mas e aí? Agora me diz nos comentários aí, qual dessas teorias você acredita que poderia ser real? Deixem o seu feedback, deixem nos comentários, dê um like, compartilhe o vídeo. O importante é a sua avaliação sobre o vídeo. Deixe o like ou dislike. E é isso, galera. Falou, até mais. Tchau!